Nossa, né, gente? Que desenho maluco vocês devem ter dito isso quando viram esse desenho. Eu quero, com esse desenho, mostrar para vocês como a dinâmica, sistema circulatório, tecido é incrível. A grande quantidade de substâncias que são trocadas. Vamos começar com aquela que a gente já acabou de estudar, né? Com a hemácia. Ó. Lembra que a hemácia trouxe oxigênio ligado na hemoglobina? Esse oxigênio sai da hemácia, atravessa o endotélio, atravessa o intertício e entra nas células. Nas células ele vai ser usado nessa organela aqui na mitocôndria, junto com glicose, e vai produzir gás carbônico. O gás carbônico sai da mitocôndria, sai da célula, atravessa o intertício, atravessa o endotélio e vem para a hemácia, de volta. Parte vai ficar aqui dentro, ligada na hemoglobina, 20%. 70% a hemácia vai converter em íons bicarbonato e jogar de volta aqui no sangue, no plasma. Ok? Fora isso, a gente repararam que a hemácia não é a única célula sanguínea. O sangue também tem leucócitos. Não vou entrar em detalhes sobre os leucócitos, porque vocês têm uma disciplina só para estudar o sistema de defesa, que é a imunologia. Mas os leucócitos, gente, fazem parte de um grupo diversificado de células que promove a defesa do nosso organismo. Quando a gente está com uma infecção no corpo, a quantidade de leucócitos no sangue é grande. Quando a gente está sem nenhum tipo de infecção, a quantidade de leucócitos no sangue é baixa. Então, eles ficam guardados em órgãos imunológicos, o baço, o timo, a medula óssea, são locais que estão são órgãos que estão repletos de células de defesa. Precisando de uma resposta a um patógeno, a uma infecção, essas células de defesa saem do baço, saem do timo, da medula óssea, dos linfonodos e vêm para a circulação sanguínea. Elas lotam a circulação sanguínea. Mas no indivíduo saudável, a quantidade de células de defesa no sangue é baixa. Só citar aqui, tá, gente, para vocês conhecerem, depois a gente vai ver um slide que fala um pouco mais delas, mas são várias. Você tem células de defesa como os macrófagos, que nós já cansamos de ver, né, que estão espalhados por todos os tecidos, mastócitos, que são células de defesa granulosas, cheias de substâncias guardadas dentro deles. Além de macrófagos e mastócitos, temos neutrófilos, eosinófilos, basófilos e monócitos que ficam no sangue, e os famosos linfócitos, que tem do tipo B, né, e linfócitos do tipo T. Também linfócitos T reguladores, auxiliares, linfócitos B, que são os que produzem anticorpos, enfim, eu tenho uma grande diversidade de células de defesa. Todas elas agrupadas eu chamo de leucócitos, ou, um termo mais popular, glóbulos brancos. Assim como a hemácia também pode ser chamada de eritrócito, tá, gente? É a mesma coisa, ou glóbulos vermelhos. Outra célula presente aqui no sangue, que na verdade não é uma célula, é um pedaço de uma grande célula que se fragmentou. São as plaquetas, tá? Se as hemácias têm o papel de transportar os gases no sangue, o oxigênio e o gás carbônico, se os leucócitos estão responsáveis pela defesa do corpo contra infecções, contra patógenos, as plaquetas, esses pedaços de células presentes no sangue, estão aqui para promover coagulação sanguínea, que é tema da nossa próxima e última aula. Então, plaquetas, elas são, a grande função delas no corpo é estancar sangramentos, coagular o sangue em pontos onde o vaso se rompeu, formar um tampão ali naquele ponto e impedir que o sangue continue jorrando, ou seja, cessar hemorragias. Esse é o grande papel das plaquetas, coagulação sanguínea. Mas repararam que no plasma sanguíneo, que aqui eu representei de laranja, com esses riscos laranjas, porque essas células do corpo, elas estão sendo carregadas por um fluido, por um líquido. A parte líquida do sangue é chamada de plasma. O que tem no plasma? O que o plasma está carregando além das células, das 3 células sanguíneas, além dos leucócitos, das plaquetas e das hemácias? O plasma carrega muitas substâncias. Ele carrega aqui, eu representei com um P, proteínas. Já ouviram falar da albumina? A albumina é a proteína mais comum no sangue, que está sendo carregada pelo plasma. N de nutrientes, todos aqueles que a gente viu na aula de sistema digestivo,
estão sendo transportados pelo sangue para os tecidos. Então, quando eu falo nutrientes aqui, eu estou falando de vitaminas, minerais, carboidratos, né, os monossacarídeos, nucleotídeos, aminoácidos, para o corpo produzir suas próprias proteínas, e diferentes tipos de lipídios, né, triglicerídeos, colesterol, fosfolipídios, tudo isso é nutriente que o sangue está carregando. Excretas, representei com a letra E, já disse para vocês, gente, as excretas aqui, ó, excretas, que as células do tecido produzem, boa parte delas retorna para o sistema circulatório, diretamente aqui, ó. A célula produz no tecido, elas atravessam o intertício e voltam para o sangue. Então, excretas do metabolismo celular. Ó, o gás carbônico mesmo é uma excreta do metabolismo celular energético. X. O que é esse X que o sangue carrega? Xenobióticos. O que são xenobióticos? Gente, todas as substâncias que chegaram à nossa corrente sanguínea e são substâncias que o nosso corpo não produz, elas são de origem externa, elas entraram no nosso corpo deliberadamente ou não. Pode ser um medicamento que eu deliberadamente tomei. Eu queria mesmo que ele fosse absorvido e chegasse na minha corrente sanguínea. Pode ser também o veneno de uma abelha, que eu não queria que tivesse na minha circulação sanguínea, mas está, porque eu fui picado por essa abelha e ela injetou esse veneno no meu intertício e o veneno voltou para dentro da corrente sanguínea, veio para a corrente sanguínea. Então, pode ser, por exemplo, um pesticida, uma substância que estava presente no mamão que eu comi e acabei ingerindo, absorvendo, e ela veio parar na corrente sanguínea. Então, xenobióticos são substâncias estranhas que podem estar no meu sangue porque eu quis, como, por exemplo, quando eu tomo um medicamento, ou eu tomo um copo de cerveja que tem etanol. O etanol é uma substância estranha que vai ser conduzida pelo sangue para os tecidos, provocando toxicidade em vários tecidos, né, inclusive no sistema nervoso central. Então, xenobióticos são substâncias estranhas. Tudo isso que o sangue está carregando, gente. E aí reparem que essas substâncias presentes no sangue, elas são extravasadas, ó, o plasma sai pelas fenestrações e ele vai em direção, ó, ao intertício. Ele inunda o intertício. Mas reparem que o plasma, quando sai do sangue e vai para o intertício, ele muda de nome. Aqui ele deixa de se chamar plasma e passa a se chamar líquido intersticial. Olha que didático. Né? O nome dele já diz onde ele está ocupando. Ele não é o líquido que está correndo no intertício, no espaço entre as células. Esse ele passa a se chamar líquido intersticial. Mas qual é a origem, gente, do líquido intersticial? É o próprio plasma. É o plasma sanguíneo que está extravasando de dentro do capilar para o espaço entre as células. É muito importante vocês entenderem isso. Ele é plasma dentro do sistema circulatório. Quando ele extravasa, ele passa a se chamar líquido intersticial. Tem diferenças entre o plasma e o líquido intersticial? Tem, porque o líquido intersticial, por exemplo, ele é pobre em proteínas porque as proteínas são grandes demais para passar pelas fenestrações, elas não passam. Então, o que sai junto com o plasma? Além da água, né? Diluído na água, vai sair nutrientes solúveis em água, excretas, xenobióticos, mas não sai proteínas. As proteínas ficam presas dentro do sistema circulatório junto com as células hemácia, leucócito e plaquetas. As células também não atravessam as fenestrações, elas são muito grandes para passarem pelas fenestrações. Então só sai pela fenestração, gente, o plasma e as substâncias que estão diluídas nele, nutrientes, excretas, xenobióticos. Nem proteína sai. Aqui no intertício pode existir proteínas? Podem, no líquido intersticial pode, mas são proteínas que as próprias células do tecido produziram e liberaram, jogaram no líquido intersticial. Essas proteínas são grandes demais para voltar para o vaso, inclusive, elas não voltam. Elas vão ser captadas pelo sistema linfático, elas vão ser drenadas pelo sistema linfático, porque as proteínas que o tecido gera são grandes demais para retornar para a circulação, elas acabam indo para a drenagem linfática. Vou falar daqui a pouco da drenagem linfática. Notem que as células, gente, como elas têm um metabolismo ativo, elas produzem excretas, só que elas também produzem metabólitos. Opa, calma lá. Hora de vocês diferenciarem o que é um metabólito do que é uma excreta, tá?
As células, gente, à medida que elas têm o seu metabolismo ativo, elas produzem substâncias que a gente precisa, como, por exemplo, hormônios, e substâncias que a gente não precisa, que são as excretas. Então, pensa o seguinte, uma célula metabolicamente ativa, ela vai produzir ureia ou ácido úrico, que são excretas que a gente não precisa. Ela joga para fora, para o líquido intersticial. Essa excreta ou vai voltar para a corrente sanguínea ou vai ser drenada pela drenagem linfática. O que é um metabólito, então? Ele é também produto do metabolismo celular. A grande diferença é que ele não é inútil, ele não é uma substância que eu devo excretar. Ele é uma substância importante. Pode ser um hormônio. Olha, por exemplo, os neurônios. Se essa célula aqui fosse um neurônio, um metabólito que o neurônio produz e secreta são neurotransmissores, moléculas muito importantes para o nosso organismo, que não são excretas. Agora, se um neurônio produz ureia, ureia é excreta. Ácido úrico é excreta. Creatinina é excreta. São substâncias que devem ser eliminadas do corpo. Então, entendam que o metabolismo da célula gera dois tipos de substâncias. Uma que a gente precisa, são os metabólitos, que podem inclusive ser proteínas ou não, podem ser moléculas. Podem ser ácidos graxos, como as prostaglandinas, da inflamação. Então, o metabolismo pode produzir substâncias importantes para o nosso organismo, que a gente chama de metabólitos, que podem ou não ser proteicos. E produz substâncias que a gente não necessita, que devem ser eliminadas, que são excretas. Eu quero que vocês entendam que tudo que a célula produz e lança no líquido intersticial, parte pode entrar de volta para o sistema circulatório, exceto as proteínas, essas não voltam. Parte pode ficar aqui no líquido, gente, e esse líquido ele não pode acumular. Tá vendo que o plasma, toda vez que o sangue está passando pelo vaso, ele deixa um pouquinho de plasma nos tecidos? Se esse plasma se acumulasse, a gente teria um grande edema, se esse plasma, se acumulasse aqui no intertício, se o líquido intersticial se acumulasse entre as células, nós teríamos um edema gigantesco. O que impede que esse edema aconteça? O sistema de drenagem linfática. São vasos, gente, com poros muito grandes, muito maiores do que as fenestrações. Tanto que por eles passa inclusive proteínas, que são grandes moléculas. Essas macromoléculas e as micromoléculas, então, junto com a água, são drenadas pelo sistema linfático. E aí, esse líquido intersticial, quando é drenado pelo sistema linfático, ele muda de nome e se transforma em linfa, que é conduzida pelo sistema linfático. Olha que incrível. O mesmo líquido está sendo trocado por diferentes ambientes e está mudando de nome. E ele muda de constituição também. Então é importante vocês saberem que o líquido altamente rico em nutrientes que corre dentro do sangue, dentro dos vasos sanguíneos, impulsionando as proteínas, as plaquetas, os leucócitos e as hemácias, esse líquido se chama plasma. Esse líquido, quando ele extravasa, que é um líquido rico em nutrientes, excretos e xenobióticos, quando ele extravasa pela fenestração de dentro do capilar para o espaço entre as células, esse plasma passa a se chamar líquido intersticial, porque aqui ele vai receber proteínas, metabólitos proteicos ou não proteicos das células, excretas da célula, e ele vai perdendo nutrientes, esse líquido intersticial, porque os nutrientes que ele trouxe do sangue começam a ser usados no metabolismo. O nutriente é usado e a célula devolve produzindo metabólitos, excretas, proteínas, ok? Então, esse líquido não pode se acumular aqui no intertício, ele precisa ser drenado. E quando ele é drenado para dentro dos capilares linfáticos, esse líquido se chama linfa. Então, o que era plasma virou líquido intersticial, que quando é drenado pela drenagem linfática se torna linfa. A gente está vendo que a drenagem linfática está aspirando o espaço intersticial. Olha que interessante. Faz todo sentido, Porque se eu tivesse líquido saindo de dentro do meu vaso para o intertício indefinidamente, o intertício ia virar uma bolha cada vez mais cheia de líquido intersticial. Isso não acontece porque a drenagem linfática está acontecendo. Pensa, gente, que você tem a mangueira do jardineiro num canto do seu jardim ligada eternamente. Ela vai estar o tempo todo liberando água
pelos seus furos, né? Então aquela mangueira de jardinagem vai estar o tempo todo liberando água. Se você não tiver um sistema de drenagem eficiente, o que vai acontecer com aquela parte do seu jardim? Vai inundar, vai encher de água. Só não vai encher de água se você tiver um bom sistema de drenagem. Quem é o sistema de drenagem do espaço intersticial, do espaço entre as células? Quem é que drena o líquido intersticial? Os vasos linfáticos. Por isso que quando os vasos linfáticos são obstruídos, o líquido intersticial se acumula, provocando grandes edemas. Já devem ter ouvido falar de uma doença chamada filariose, mas vocês não devem conhecer ela como filariose, vocês devem conhecer essa doença por um dos sintomas dela, que é a elefantíase. A elefantíase é um sintoma já avançado da filariose. O que é a filariose? É uma parasitose, um parasita chamado filária que cresce dentro dos vasos linfáticos. Ele se reproduz tanto aqui dentro, gente, que ele entope o vaso linfático. Aí a drenagem do líquido intersticial deixa de acontecer porque o vaso está entupido, cheio de vermes. Nesse caso, o líquido intersticial começa a se acumular. E ele vai se acumulando tanto, promovendo tanto inchaço, que os membros da pessoa, o membro afetado, né, pode ser uma perna, um braço, o membro afetado começa a inchar indefinidamente. Vocês devem ter visto fotos aí bem apavorantes da elefantíase. O que é aquilo? É simplesmente um sistema linfático obstruído, tá? Que faz com que o líquido intersticial comece a ficar preso dentro do intertício, do espaço entre as células. Lembrando que esse líquido, parte dele volta sim para dentro do vaso, mas não volta todo. O pouco que resta aqui entre as células tem que ser drenado pelo sistema linfático. Se não for, nós teremos esse problema de retenção do líquido aqui no intertício. Uma coisa que eu acho importante vocês saberem, pensem que esse tecido aqui, ó, que nós estamos representando com 3 células aplenas, claro, né, um tecido é composto por milhares, milhões de células. Pensem nesse tecido aqui, que ele possa estar infeccionado, ou seja, com micro-organismos, bactérias aqui, ó, parasitando dentro das células e fora também, no espaço intersticial. É possível que essas bactérias sejam drenadas para dentro do vaso linfático, gente? Sim. O vaso linfático, o poro dele é tão grande, é tão maior que uma fenestração, que não passa só apenas proteínas por eles. Passam inclusive células inteiras, como uma bactéria, pode atravessar aqui e correr pela drenagem linfática. E aí nós temos um problema que eu vou explicar como é que ele é resolvido agora. Ó, reparem, gente, que o nosso capilar sanguíneo, ó, são tubos de ponta oca, ó, aqui perto das nossas costelas. Aqui está drenando o líquido intersticial do tecido dessa região. E repararam que todos os vasos linfáticos, ó, aqui está drenando os líquidos do braço. Repararam que todos eles passam por um nódulo? Por uma estrutura nodular? O que vocês acham que é isso daqui, gente? Esses nódulos, gente, são chamados linfonodos. Vamos entender o que é um linfonodo? Por que a linfa que está sendo captada dos tecidos tem que passar por esse nódulo? O que é esse nódulo? Isso é um linfonodo, gente. Reparem que, ó, a linfa chega do linfonodo vindo dos tecidos. Então, olha aqui, ó. Os vasos linfáticos estão drenando o líquido intersticial do braço. E aqui nas axilas eles vão passar por um linfonodo. Os vasos linfáticos drenam o líquido intersticial das pernas. Aqui nas virilhas ele passa por linfonodos. Eu tenho linfonodos, ó, o mesmo linfonodo que drena o braço também drena o peito, o peitoral. Eu tenho linfonodos que drenam o líquido intersticial dos tecidos da cabeça e eles ficam aqui no pescoço, pouco abaixo das orelhas. O que vai acontecer, gente, quando por acaso esse líquido intersticial que está sendo drenado carregar junto com ele uma bactéria? Quando essa bactéria ou fungo patogênico chegar dentro do linfonodo, olha o que tem dentro dos linfonodos aqui, ó, nas axilas, no tórax, no pescoço, nas virilhas.
Os linfonodos são cheios de linfócitos e macrófagos. Lembra que eu falei que são células de defesa? O que elas estão fazendo aqui nos linfonodos? Gente, linfonodo é quartel-general para filtrar a linfa. Filtrar a linfa de quê? Da presença de corpos estranhos, especialmente micro-organismos. Quando o micro-organismo muito patogênico chega aqui, as células de defesa, os macrófagos, os linfócitos, começam a se multiplicar. E aí esse linfonodo vai ganhando volume, vai inchando, ganhando tamanho. Vocês podem notar que em alguns momentos da vida, a gente tem pequenos inchaços doloridos na virilha, nas axilas, embaixo do pescoço. Quando isso acontecer, gente, por exemplo, embaixo do pescoço, pode procurar na sua cabeça, no seu couro cabeludo, em algum lugar tem uma pequena lesão e ali uma bactéria entrou, foi drenada pela linfa e quando chegou no linfonodo, as células de defesa se multiplicaram e ele inchou. Quando a sua virilha forma esses caroços e ela fica dolorida, pode procurar. Se foi na virilha esquerda, pode buscar que lá no seu pé, na sua canela, joelho, coxa, em algum ponto tem alguma lesão, nas suas unhas, entrou bactérias, essa bactéria contaminou o intertício, ela foi drenada pela circulação linfática e quando passou pelo linfonodo da virilha, as células de defesa se multiplicaram para destruir essas bactérias e com isso o linfonodo inchou. Muito comum nas axilas, tá? Às vezes você, por exemplo, as meninas aí ou os rapazes também que fazem as unhas, que vão à manicure, às vezes a manicure acaba ferindo, né, uma parte do seu dedo. E aí naquela ferida, se o material dela estiver contaminado, pode entrar micro-organismos, bactérias. E aí logo depois de você ir à manicure, você nota uma inflamação no seu dedo e de repente começam a surgir calombos na sua axila. Por que isso? O que são esses calombos, esses inchaços, esses nódulos? São linfonodos que estão atacando uma bactéria que foi drenada pela drenagem linfática. Por que o linfonodo está nessas posições estratégicas, gente? Porque, gente, depois que a linfa que veio das pernas passa da virilha, depois que a linfa que veio dos braços e do peito passa da axila, depois da linfa que veio da cabeça e pescoço passa do pescoço, essa linfa é lançada, depois de passar pelos linfonodos, na corrente sanguínea. Olha que perigo, ela tem que ser lançada estéril, gente. Se essa bactéria passar pelo linfonodo, sobreviver ao linfonodo e seguir adiante, ela vai ser lançada dentro da corrente sanguínea venosa e vai direto para o coração. Então ela pode provocar, quando essa bactéria chega no sangue, ela se multiplica no sangue intensamente. Vocês viram que o sangue é um líquido muito rico nutricionalmente, então ela vai se multiplicar em progressão geométrica, ou melhor, aritmética, e ela vai acabar contaminando todo o nosso sangue e sendo distribuída para todos os nossos tecidos, gerando uma infecção generalizada. Então é muito importante que os nossos linfonodos trabalhem bem. O que é o objetivo deles? Não permitir que nenhum micro-organismo que porventura tenha sido drenado pelo sistema linfático chegue na corrente sanguínea, porque lembre, toda a linfa drenada volta para a corrente sanguínea. O principal vaso linfático é o ducto torácico. Ele entra aqui numa inserção próxima do que será a nossa artéria, a nossa veia cava superior. Então ele entra de uma inserção perto aqui da subclávia e da jugular. E o ducto linfático direito, que drena aqui o mamilo e também o braço, o mamilo, né? O peitoral direito e o braço, esse sistema linfático também passa por um linfonodo antes de desembocar no sistema circulatório venoso. Daqui, a linfa que cai no sangue, ela vai direto para o átrio direito, depois ventrículo direito, vai para os pulmões. Então pensem, se tem uma bactéria que passou pelo linfonodo, ela pode contaminar meu coração e ainda pode depois me provocar uma pneumonia, porque do coração vai direto para o pulmão.
e dali ela pode ir contaminando todos os demais órgãos. Gente, o sangue não pode de maneira nenhuma ficar contaminado. Tanto que vocês vão ver em imunologia que nós temos vários sistemas de defesa para impedir que um parasita sobreviva no nosso sangue, embora alguns ainda consigam, tá certo? Infelizmente, quando temos um câncer, né, por exemplo, quando temos um câncer de mama, muito comum nas mulheres, a célula tumoral pode se desprender do tumor, migrar pela circulação linfática. Olha como é grande o poro linfático, até uma célula pode passar por ele. A célula tumoral passa pelo poro linfático e chega na minha axila. Então, às vezes, esse nódulo que se forma na minha axila, não necessariamente, viu, gente, vai ser resposta a uma bactéria que chegou no linfonodo. Pode ser uma resposta a uma célula tumoral. Então, presença de, especialmente nas mulheres, viu, meninas? Presença de nódulos na axila. Se notarem, primeiro verifiquem se naquele braço tem alguma lesão, uma cutícula inflamada, que pode ser meramente uma bactéria, normalmente é, que causou a proliferação das células de defesa aqui no linfonodo. Mas pode ser também uma célula neoplásica que se desprendeu do tumor na mama e veio parar na axila, e o linfonodo está tentando atacá-la. Inclusive, ela pode gerar um segundo tumor aqui no linfonodo, uma metástase, que é um prognóstico muito ruim. Então, especialmente para as meninas aí, notou um nódulo aí na sua axila, faz o autoexame da mama com muito cuidado para ver se não há nenhum nódulo. Se houver, corre para o médico para fazer exames e verificar se é mesmo um tumor que precisa ou não ser extirpado ou tratado de outra forma com medicamentos, por exemplo. Tá certo?